Olá, amigos, sejam muito bem-vindos à aula de número 74, onde vamos falar sobre como operar nas notícias do mercado. Uma análise que você vai conseguir juntar tanto a análise técnica, que são as análises dos gráficos, como também a análise fundamental, que são as análises baseadas em notícias. Você vai colocar no Google, e assim que você colocar no Google, você vai procurar o site do Invest, vai dar um clique em Entra, e nesse caso aqui, meus amigos, ele já está aqui br.investing, porque aqui já aparece para mim a opção Brasil. Mas se eu pegar o invest.com e colocar ele aqui em cima, ele vai me dar o site do Invest, que é o internacional. Ou seja, é um site todo em inglês. Aí ele pergunta se eu quero usar aqui a opção brasileiro. Eu estou gravando isso porque caso você não more no Brasil, você pode escolher, pode e deve escolher a bandeira aqui do país que você mora. Então, por exemplo, você mora, vamos colocar aqui em Portugal. Então, quando você clicar aqui, ele já vai atualizar os horários das notícias para Portugal. Se você mora num outro país, você mora na Itália, por exemplo, então você vai clicar aqui e ele vai atualizar as notícias para os horários da Itália. Se você mora em outro país, Turquia, você mora no Canadá, você mora na Alemanha, na Espanha, então você vai colocar na bandeira do país que você mora, tá certo? Para que as notícias estejam atualizadas. Então, da Itália, você vê escrito aqui, ó, it.invest.com. Então, ele tem o it de Itália. Se você colocar aqui de Portugal, ele vai aparecer aqui diferente, pt.invest.com. Se você mudar, vamos apagar isso aqui e colocar aqui de outro país, é importante você saber isso, porque quando você for procurar, você já procura de acordo com o domínio do seu país. Se você escolher aqui Espanha, ele já vai te dar aqui ES de Espanha.invest. E se você escolher Brasil, ele vai aparecer então o br.invest, tá? E vai me dar as notícias de acordo com o horário do Brasil. Então você vai vir aqui em calendário econômico e calendário econômico, olha, calendário econômico aqui, calendário econômico aqui. Muito importante entender essa aula de notícias. Se você deixar aqui na data de hoje, como eu estou gravando aqui em um sábado, então praticamente não tem notícia nenhuma. Mas se eu clicar aqui ontem, ele me mostra as notícias que teve ontem, que no caso foram as notícias de sexta-feira. Se eu clicar amanhã, que no caso domingo, as notícias que tem amanhã. As notícias desta semana vai aparecer aqui também e as notícias da próxima semana. E você também pode escolher aqui no calendário o dia que você quer ver as notícias que ele vai estar te entregando, tá? Então, se nós pegarmos aqui as notícias dessa semana, apesar de que hoje é sábado, nós já conseguimos ver que nessa próxima semana, segunda-feira, tá? Nós temos feriado, vamos pegar aqui uma outra ferramenta, feriado o dia todo, tá? Nesses pares aqui, ó, Estados Unidos, tá? Aqui na Libra, ok? E aqui na Índia, então você tem aí. Quando se fala desta semana, é esta semana que já passou, ou seja, a semana que aconteceu agora, de domingo até ontem. Então, teve esse feriado, foi o feriado desta semana, ou seja, a semana que passou. A próxima semana, nós temos aqui, então, essas notícias, ou seja, aqui você tem no domingo, vamos marcar aqui, e aí você tem 19 horas e 30 minutos, horário do Brasil. Se aparecer 19h30 e você estiver no site de Portugal, vai ser 19h30, horário de Portugal. E assim, sucessivamente para outros países. 19h30, se aparecer para você com ES na Espanha, será 19h30 da Espanha. Por que é muito importante entender isso? Porque, por exemplo, no domingo, às 19h30, está marcado aqui, na moeda AUD, que é o dólar australiano, nós temos uma notícia
de 2 touros. Significa que é uma notícia de médio impacto, são 2 touros. Ela vai impactar o mercado de uma maneira média, tá? Mas um pouco mais tarde, às 20 horas, ainda também no dólar australiano, nós temos uma notícia de 1 touro. 1 touro significa que é uma notícia fraca, ok? E mais tarde, aqui às 22h45, nessa moeda aqui, nós temos uma notícia de 3 touros. Então, 3 touros é uma notícia forte, uma notícia de grande impacto para o mercado. Recapitulando, 1 touro é uma notícia fraca, 2 touros é uma notícia mediana e 3 touros são notícias fortes. Isso, no caso, para domingo. Quando nós falamos que teremos uma notícia no AUD, significa dizer que todos os pares que contêm o AUD será afetado. Por exemplo, AUD USD, GBP AUD, AUD CHF, AUD JPY, todos esses pares que contêm AUD vai ser afetado às 19h30. Significa dizer que, como é uma notícia média, ele pode subir e descer não tão rápido, porque ele é médio. Se for uma notícia fraca de um touro, ele pode subir muito pouco ou descer muito pouco. Agora, se for notícia de 3 touros, ele pode subir muito e ele pode descer muito. Quem que precisa se preocupar com as notícias? Quem opera nos times menores. 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, até 4 horas. Tá? Quem opera no diário não vai precisar se preocupar com essas notícias. 4 horas também nem tanto. Por quê? Porque você vai ter que esperar o candle fechar. Então não vai afetar tanto. Agora, de 1 hora para baixo, já afeta muito os times de 1 hora. Aqui você tem as notícias já de segunda-feira, notícias de segunda-feira. Aqui tem os países onde será os feriados. Então tem feriado aí, ó, nesses países aqui: Alemanha, Suíça, Indonésia, Nova Zelândia, tá? Mas os demais países, né, vai continuar tudo normal. Então você, aqui só tem notícias de 2 touros, de 2 touros também. Vamos descer aqui. Agora aqui, deixa eu ver, na segunda-feira, nós temos uma notícia de 3 touros no euro, tá? Às 4h55, ok? Tá aqui. Caso você queira saber mais sobre essa notícia, você clica aqui, ele vai abrir falando para você qual que é o assunto dessa notícia, né? Aí vai estar escrito aqui, ó, Alemanha, índice de atividade dos gerentes de compra. Aí aqui você vai ler mais informações, mais detalhes, né? Pode fechar esse vídeo aqui, e aí vai ter mais informações dessa notícia. Mais uma vez é importante dizer que se você está operando do time do H1 para baixo, ou você fica 30 minutos antes da notícia sem operar e 30 minutos depois, tá? Para esperar passar um pouco a volatilidade ou o calor do momento, digamos assim, tá? Ou você pode operar nos times maiores, ok? Se você estiver operando, por exemplo, em um M15, vamos pegar aqui um M15 aqui do euro-dólar, daqui 30 minutos, daqui 15 minutos, está em 15 minutos, daqui 15 minutos vai ter uma notícia no euro-dólar. Você percebe que o mercado está mais em tendência de alta. Na maioria das vezes as notícias são a favor da tendência, tá? Dos times maiores, ok? Então o que você pode fazer? Marcar o último fundo, ok? É uma estratégia de notícia. Marcar o último topo, os que sobressaem mais, e colocar abaixo do último fundo uma ordem pendente de venda. Caso a notícia venha dar uma explosão para baixo, ele vai abrir a ordem de venda, e uma ordem pendente de compra acima disso. Caso ele venha explodir para cima, você também vai ter lucro, ok? É muito legal você fazer esse tipo de estratégia. Uma outra coisa que você pode fazer também, além disso, é colocar ordem pendente de venda aqui.
uma ordem de compra aqui e uma ordem de venda aqui e pegar também o stop loss dessa compra e colocar ele aqui, certo? E o stop loss dessa venda, você colocar ele então aqui. Porque caso o mercado venha descer aqui, volte aqui um pouco, o seu stop está ali em cima. E sempre que der notícia, é importante você proteger uma parte dos seus lucros, tá? Vamos pegar aqui um outro par, né? Um exemplo agora de que 30 minutos vai ter uma notícia, né? Então, eu posso escolher os times menores, 15 minutos, 30 minutos, que são os times onde as notícias vão afetar mais. O que eu faço? Coloco uma ordem de venda abaixo do último fundo, com o stop acima do último topo e coloco também uma ordem bem em cima, também aqui, vamos colocar um pouquinho diferente só para você poder conseguir enxergar, de compra ali em cima com um stop aqui um pouco abaixo. Então eu deixo ali duas ordens, tá? E já fico com o dedo no gatilho para zerar essa operação no lucro. Principalmente, claro, quando houver notícia de 3 touros. Na verdade, isso aqui é para as notícias de 3 touros, não de 2. Rompeu, explodiu para baixo, vai dar lucro. Já fique esperto para poder zerar muito rápido, porque a notícia ele já pode voltar contra você, pegando o seu stop lá em cima. Então, é bom zerar rápido no lucro, tá? Explodiu aqui para cima, deu lucro, zera, porque senão ele pode voltar aqui e você ficar sem entender. Poxa, estava subindo, voltou de uma hora para outra. E pega o seu stop e abre ali a outra ordem de venda. Então, deu lucro, já fecha a ordem, já tira também a ordem que está contrária. O que é a ordem contrária? Explodiu para cima, então abriu a ordem de compra. Já fecha a ordem de compra, fecha também a ordem de venda. Tá certo? Para você já sair com o dinheiro no bolso. Aguarde a próxima notícia. Explodiu para baixo, fecha ali, coloca o dinheiro no bolso, tá? Não demore fazer, porque ele pode voltar contra a notícia. O mercado é muita volatilidade, é muita loucura mesmo, e já tira também a ordem de compra. Espere as próximas notícias de 3 touros. E assim você pode operar apenas em cima das notícias, tá certo? Essa é a operação de notícia, marcando sempre o último topo mais visível e o último fundo mais visível, colocando entrada e colocando stop 30 minutos ou 15 minutos antes de cada notícia, ou 30 minutos ou 15 minutos. Pode usar aí por time M15, por time M30, até por 1 hora, mas M15 e M30 você vai, acredito, se identificar mais. Ficou alguma dúvida? Treine na conta demo, não comece isso na conta real. Procura assimilar essa estratégia de notícia, treina bem, veja como que é, faça algumas vezes na conta demo para você ver, porque na demo se você ganhar você não ganha nada, se você perder você não perde nada, é apenas para aprendizado. Depois que tiver bem treinado, aí sim você vai aplicar na conta real, tá certo? Vamos dar prosseguimento aí para a nossa próxima aula.